Projeto de lei da Câmara número 69, de 2014, número 3.401, de 2008, da Casa de Origem, que disciplina o procedimento de declaração judicial de desconsideração da personalidade jurídica e da outras providências. Parecer favorável sobre o número 723, de 2016, da CCJ. Relator foi o senador Ricardo Ferraço. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 984. Foram apresentadas emenda número 1 e 2 de plenário, que serão publicadas na forma regimental. A matéria depende de parecer da Casa, da CDH e da audiência, em audiência nos termos de requerimento 608 e 609 de 2017 da CCJ, somente sobre as emendas. Uma vez a matéria tramita em regime de urgência, vou designar o senador Armando Monteiro para proferir parecer ao projeto e às emendas números 1 e 2 de plenário em substituição a CAS, CDH e CCJ. Tem a palavra o senador Armando Monteiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a presente proposição, senhor presidente, visa consolidar no ordenamento jurídico critérios que criem segurança jurídica para que os magistrados e seus jurisdicionados, no tocante à aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a banalização da aplicação da desconsideração pelos tribunais brasileiros, especialmente sob a ótica das relações trabalhistas e de consumo, tem sido um dos fatores que mais provoca desestímulo à criação de novas empresas, bem como motivo da falência de muitas outras, além de desincentivar a geração de empregos. Nesse ponto, é importante consignar que a própria criação da figura da pessoa jurídica tem como escopo a autonomia patrimonial, ou seja, constitui-se um instrumento jurídico que objetiva separar o sócio de sua empresa. Por outro lado, para evitar fraudes e punir abusos jurídicos, com o fim de lesar aqueles que se relacionam com as pessoas jurídicas, é que surge a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Vale ressaltar os avanços promovidos pelo novo Código de Processo Civil. Além disso, o Código Civil prevê em seu artigo 50º os requisitos e hipóteses legais que ensejariam a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, sendo que é este o diploma que melhor traduz a aplicação justa e correta desse instituto. A ideia original do projeto de lei da Câmara, número 69, de 2014, era a criação de uma lei especial para disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica. Ao fazer essa opção, a proposta não deixou claros os impactos eventuais de suas normas inovadoras em outros ramos do direito, como o civil, o processual civil, o trabalhista, do consumidor e o empresarial. Nesse sentido, a proposição poderia terminar por produzir mais insegurança jurídica e, quiçá, mais retardamento da prestação jurisdicional. Em nosso entendimento, e cremos que essa é uma solução conciliatória, o ideal é a correção de alguns dispositivos específicos da legislação trabalhista, do Código do Consumidor e do Código de Processo Civil. Portanto, o objetivo do substitutivo em tela é uniformizar as aplicações dos procedimentos e parâmetros previstos no novo Código de Processo Civil com respeito ao Código de Defesa do Consumidor e da lei que instituiu a reforma trabalhista, de modo a evitar incongruências, trazer mais segurança jurídica e definir um marco equilibrado e justo, de modo a estimular o empreendedorismo e coibir abusos e fraudes contra os consumidores e trabalhadores. As primeiras inovações do substitutivo é um dispositivo para vedar expressamente que o juiz desconsidere a personalidade jurídica de ofício.
em consonância, essa disposição em consonância com o artigo 133 do Código de Processo Civil. Segundo, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica, em razão do mero inadimplemento, não poderá implicar a penhora de bens que os sócios tenham antes de entrar na pessoa jurídica, salvo fraude. Essa regra acabará sendo aplicada em dívidas trabalhistas, em dívidas de consumidor e em outros casos em que é admitida a desconsideração pelo mero inadimplemento. No caso, porém, em que a desconsideração se basear no artigo 50 do Código Civil, ou seja, se houver prova de abuso dos sócios, aí sim, todos os seus bens podem ser penhorados, ainda que anteriores ou pré-existentes ao seu ingresso na pessoa jurídica. Terceiro, altera o Código de Defesa do Consumidor para prever que a má administração não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. É necessário que haja um componente de má-fé. Prevê que os sócios, sem influência na gestão da empresa, e isso é largamente sabido, sócios minoritários, que não têm qualquer responsabilidade na gestão da empresa, se veem hoje atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, o que representa um desincentivo à atividade empresarial e, mais do que isso, a existência de fundos que se destinem a capitalizar as empresas, sobretudo olhando na perspectiva do mercado de capitais que o Brasil quer ver desenvolvido e florescente. No tocante à emenda número 1 do senador Paulo Paim, temos que o atual inciso 8, o artigo 855-A da CLT, que foi inserido pela Lei 13.467, já disciplina o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica em processos trabalhistas, determinando a aplicação do procedimento previsto nos processos civis, fato que, aliada às ideias supracitadas, recomenda, portanto, a rejeição da emenda número 1. Quanto à emenda número 2, do senador Ricardo Ferraço, que pretende a incidência da nova lei a todos os processos imediatamente, acolhemos-la parcialmente, pois, em virtude da proibição constitucional, a retroatividade de leis contra ato jurídico perfeito, a nova lei, ao menos em questão de direito material, não pode ter incidência imediata em relação a dívidas vencidas anteriormente à sua entrada em vigor. Ante o exposto, o voto, senhor presidente, é pela rejeição da emenda número 1 de plenário, pelo acolhimento parcial da emenda número 2 e pela aprovação do PLC número 69 na forma do substitutivo apresentado. Era esse, senhor presidente, o parecer. Senhor presidente, senador Romero. A liderança do governo defende e encaminha favorável a proposta do senador Armando Monteiro, lembrando que foi feito um amplo entendimento com o governo para que esse projeto possa ser sancionado, senhor. O parecer do senador Armando Monteiro é favorável à matéria, contrário à emenda número 1 de plenário e pelo acolhimento parcial da subemenda de 2 de plenário, na forma da emenda número 3 de plenário substitutivo que ele oferece. Passa-se a apreciação da matéria. Senadora Vanessa. Para discutir. A discutir. O projeto de emenda turno 1, senadora Vanessa. Passa a apreciação da matéria. Discussão do projeto e das emendas em turno único. Senadora Vanessa tem a palavra para a discussão. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores. Senhor presidente, eu venho debater a matéria porque considero da mais extrema importância uma matéria que, se aprovada,
modificará substancialmente os procedimentos da Justiça, sobretudo da Justiça do Trabalho, quanto à execução, quanto à satisfação por parte dos empregados em ações de reclamação do não cumprimento de direitos trabalhistas. Ocorre, senhor presidente, que eu tenho aqui em mãos não apenas um parecer profundo da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, assim como do Sindifisco Nacional, porque essa matéria ela não trata apenas dos procedimentos relativos a ações que tramitam na Justiça do Trabalho, mas alcançam também questões relativas à tributação. E, resumidamente, pelo que nós depreendemos da matéria, as modificações que estão sugeridas na legislação, longe de ter somente o objetivo de adaptação, elas trazem mudanças profundas naquilo que dispõe hoje o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Mudanças profundas. Todas as mudanças no sentido de protelar, no sentido de dificultar o recebimento pelos trabalhadores daquilo que lhe é devido, daquilo que lhe é direito. Porque o projeto de lei, senhor presidente, ele não traz, por outro lado, não traz nenhuma medida, não apresenta nenhuma medida e, portanto, não traz nenhuma vantagem ao bom empregador. Pelo contrário, eles causarão enormes prejuízos aos trabalhadores e vão facilitar enormemente a vida daqueles que são os mal pagadores, ou seja, enfrentarão novas e maiores dificuldades para a satisfação dos créditos reconhecidos judicialmente. Porque hoje, o que acontece? Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, eles admitem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade para os fins de atingimento dos bens de seus sócios, toda vez que a personalidade jurídica constituir obstáculos à satisfação das dívidas do executado. De acordo com o Código do Consumidor e o Código Civil, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da empresa sempre que houver, veja, não é em qualquer situação, sempre que houver abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou a violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência ou encerramento da inatividade da pessoa jurídica provocadas por má administração. Também pode haver a desconsideração naquelas situações em que os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, independentemente do motivo, conforme determina o artigo 1023 do Código Civil. Abre aspas, se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária, fecha aspas. Ou seja, senhor presidente, a lei, ela já é extremamente rígida, ela não prevê a busca dos bens de qualquer dos sócios da empresa que, por si só, a pessoa jurídica não consiga satisfazer o pagamento ou o cumprimento dos direitos dos trabalhadores, a lei prevê que sejam acessados os bens de pessoa física, já com critério bastante rígido. Entretanto, senhor presidente, são vários os itens que são apresentados nesse projeto que dificultarão significativamente o acesso do trabalhador àquilo que é de seu direito. E eu aqui gostaria apenas de citar, conforme faz a própria ANAMATRA, citando um escrito muito importante do processualista Carlos Ramos de Oliveira, um escrito de 1938, senador Jorge Viana, em que ele diz, abre aspas, nada de complicações processuais que possam retardar e dificultar a marcha e a solução dos casos que lhes são afetos, nada de prazos dilatados, nada de provas tardias, nada de formalismos inúteis e prejudiciais, nada disso. A jurisdição do trabalho deve ser simples e célere, ou seja, a jurisdição da Justiça do Trabalho deve ser simples e célere. Perfeitamente.
Portanto, a única coisa que pretende esse projeto de lei é dificultar a execução de um direito do trabalhador. Porque hoje, se a pessoa jurídica não dispor de meios suficientes para o pagamento, a pessoa física responsável pela pessoa jurídica pode plenamente ser alcançada. Ou seja, a própria lei, a própria lógica diz, os responsáveis pela empresa é a própria pessoa jurídica e os seus proprietários, pessoas físicas, jamais o trabalhador. E num determinado item, senhor presidente, coloca de que cabe ao credor a comprovação daquilo que lhe é devido, daquilo que lhe é direito. Portanto, senhor presidente, baseado num longo estudo feito pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, assim como os fiscais do Fisco, através do Sindifisco Nacional, eu entendo que esse projeto, longe de facilitar a vida do trabalhador brasileiro, da trabalhadora brasileira, daquele que depois de muita luta reclama e tem pela Justiça do Trabalho reconhecido o seu direito, a execução desse direito é que está ou será enormemente prejudicada caso seja aprovado o projeto tal como está, senhor presidente. Muito obrigada. Não havendo mais quem inscrito para discutir, eu vou... Senador Valadares. Sim. Senador Valadares. Você vai falar daí mesmo. Senhor presidente, o projeto que estamos a discutir disciplina o procedimento de desconsideração judicial da personalidade jurídica para alterar as hipóteses em que na Justiça do Trabalho e nas relações que envolvam o direito do consumidor, os sócios e administradores de pessoas jurídicas possam ser responsabilizados no sentido de que seus bens particulares sirvam para cumprir obrigações que haviam sido assumidas pela empresa. O projeto torna mais restritiva a possibilidade de o Judiciário decretar a desconsideração da personalidade jurídica, dificultando a satisfação dos credores e beneficiando os devedores. Na esfera trabalhista, o projeto passa a adotar as hipóteses mais restritivas do Código Civil, sendo que é mais adequado adotar as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, pois assim, como o consumidor é a parte mais frágil da relação de consumo, o trabalhador é a parte mais frágil na relação do emprego. Impede, pelo projeto, que o juiz decrete de ofício a desconsideração da personalidade jurídica, o que na prática significa que deve haver um pedido da parte interessada ou do Ministério Público, condição essa que, por demandar mais tempo de tramitação e análise, pode acabar tornando a medida ineficaz, pois durante esse tempo os devedores podem se desfazer do patrimônio, alienando-o para evitar que sejam utilizados para satisfazer as obrigações contraídas. Assim, no momento em que o juiz decretar a desconsideração da personalidade jurídica, não encontrará mais patrimônio que possa satisfazer as obrigações. O projeto que veio da Câmara veio recheado de maldades. É verdade que o relator, o senador Armando Monteiro, procurou, sem dúvida alguma, dourar a pílula, melhorar substancialmente o projeto, mas ainda assim temos certeza que existem algumas dúvidas a serem esclarecidas, não só pelo relator, como também pelo plenário. O substitutivo é capaz de inviabilizar a desconsideração da personalidade jurídica em casos de falência, insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, pois a comprovação da má-fé dos administradores ou sócios é um requisito de difícil satisfação, carregado de subjetivismo e indeterminação semântica. Corre-se o risco de provocar um significativo retrocesso na garantia dos direitos do consumidor.
nós estamos propondo, senhor presidente, uma mudança que substitui má-fé dos administradores ou sócios da pessoa jurídica por administração temerária da pessoa jurídica. Não sei se o relator poderá acatar essa emenda que nós estamos propondo. A expressão proposta não implica análise de aspectos subjetivos do administrador, mas sim uma análise de violação da legalidade, do dever objetivo de cautela na condução dos negócios. É o que tenho a dizer, senhor presidente, sobre a matéria. Senhor presidente. Senador Armando Monteiro. Eu gostaria de dizer que a emenda sugerida pelo senador Valadares, essa emenda eu acolheria. Acho que ela vai na direção correta de estabelecer parâmetros que não sejam inteiramente subjetivos, mas que também indiquem claramente um conceito mais preciso, que é o de administração temerária e não de má administração, como havia sido referido anteriormente. Então, eu me disponho a acolher a proposta do senador Valadares. Acho que ela vem na linha do que se pretende com o texto. Eu vou pedir à mesa, eu vou pedir à secretária da mesa que consolide o relatório do senador Armando Monteiro com essa complementação proposta pelo senador Valadares para o turno suplementar, senador Armando. Senador Armando, para o turno suplementar. Senador Omar. Senhor presidente, são casos e casos no Brasil, pode acontecer qualquer um caso. Eu queria que o senador Armando Monteiro pudesse me explicar uma questão, senador Armando. Um exemplo aqui, pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ele pode retirar tudo que ele tem da pessoa jurídica e passar por nome dele e quebrar a empresa e não pagar ninguém. Isso ficaria como? Porque existe a má-fé. Existe a má-fé. Nós não podemos deixar de esclarecer uma questão. Senador Omar, quando ficar caracterizada a má-fé, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade. Ok. Então, caracterizado a má-fé, pode ser. Mas aí, senador, essa má-fé teria que ser caracterizada através da justiça. A justiça do trabalho ou a justiça comum? A justiça, amplamente, a do trabalho também. Agora, é preciso caracterizar a má-fé. O que não é possível é hoje, por um ato de ofício, qualquer juiz deliberar sobre essa questão. Não, e ainda entra também no patrimônio de terceiros, às vezes. Correto? Obrigado. Mais alguém deseja discutir? Não. Não havendo quem quer discutir. Presidente, senador Paulo Rocha. O PT vai encaminhar o voto contra, embora reconhecendo os avanços e o espaço que o nosso relator deu para a gente conversar, inclusive admitir algumas emendas importantes, inclusive essa agora que foi admitida aqui já em plenário. No entanto, a gente acha que tem problemas no projeto que o trabalhador pode ganhar, mas não leva, não pode não levar. Está encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, senhoras e senhores senadores que aprovam o substitutivo do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário da senadora Regina, senador Paulo Rocha, senador Paim e senadora Vanessa. Senadora Fátima Bezerra. Aprovada a emenda número 3 de plenário substitutivo. Ficam prejudicados o projeto e as emendas número 1 e 2 de plenário. O parecer da comissão diretora, oferecendo redação final do vencido para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. A emenda foi apresentada pelo senador Valadares, acatada pelo senador Armando Monteiro. Em discussão, sem apresentação de emendas,
aliás, Está incorporado no turno suplementar. porque está incorporada no turno suplementar pelo próprio relator substitutivo. Então, não há emenda a incorporar mais. Já foi incorporada pelo relator, senador Armando Monteiro. Encerrada a discussão sem apresentação de emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. A matéria volta à Câmara dos Deputados.